Espaço Aberto Jornalismo, informação e entrevista. Apresentação, Alarico Rezende. Uma produção da Agência Brasil Raiz, Rádio Brasil Raiz. A caminho dos 12 anos, em julho de 2022. Programa Espaço Aberto, toda quinta-feira, aqui na Brasil Raiz. Boa noite, ouvintes da Rádio Brasil Raiz. No ar, o nosso Espaço Aberto, programa jornalístico cultural. Hoje a gente recebe no programa o médico nefrologista Dr. Jorge Alexandre Fares, nefrologista da empresa Goldfar Serviços Médicos, que coordena a área de nefrologia de hospital privado. É formado pela Faculdade de Medicina da Santa Casa, residência e pós-graduação no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Dirigente-geral da filial Santos do Racionalismo Cristão. Hoje nós vamos falar com o Dr. Jorge Fares um tema importantíssimo, que é a saúde. Em tempos de pandemia, a saúde, precisamos prezar muito. É preciso se cuidar. Todo trabalho preventivo não basta tomar a vacina, tem que ter os cuidados, álcool gel, distanciamento. Essa pandemia que já se arrasta por 2 anos. Boa noite, doutor Jorge Fares. Prazer grande recebê-lo aqui no Espaço Aberto. Boa noite. É uma grande satisfação e agradeço o convite. E é uma oportunidade de nós estarmos passando uma experiência de algumas décadas de exercício de medicina, focando sempre a medicina preventiva, além da curativa. E isso é muito importante. Uma coisa muito importante que a gente sempre deve nos perguntar é por que eu devo cuidar do meu corpo, né? E que tipo de futuro eu quero ter, né? E o que eu vou fazer com esse corpo na minha vida, né? Que ele vai me proporcionar de experiências, de aprendizado, de aquisição de amadurecimento como pessoa, como ser humano, e também o que eu vou poder desfrutar das coisas boas que a vida pode nos dar, sempre no bom sentido, né? Relacionamento com a família, com os amigos, com os colegas de profissão, com as atividades que fazemos na sociedade, em prol de benefício das outras pessoas. Então, este cuidado, ele começa já na infância, né? É muito importante os pais, né? Cuidarem muito bem dos filhos, e podemos dizer que tudo começa na gravidez da mulher, né? Já alguns problemas acontecem com a mãe e com o bebê já na gravidez, né? Que devem ser cuidados, né? Com o pré-natal, depois quando nasce, né? Ter os cuidados com o pediatra, depois o clínico, depois os especialistas que forem relacionados com as determinadas complicações que as doenças podem trazer. Algo muito importante que nós podemos prevenir são as doenças preveníveis, que têm a ver muito com o hábito de vida. Então, nós sabemos que as questões alimentares, o exercício físico e também os exames preventivos, tanto os exames clínicos quanto os laboratoriais, são muito importantes. A medicina está muito evoluída em detectar as doenças muito precocemente. Então, quando você faz os acompanhamentos e segue o que a medicina padroniza para fazer exames preventivos e consultas, isso vai proporcionar uma longevidade muito grande. E você vai aproveitar a vida com lucidez e saúde, e também vai poder, no final da sua existência, concluir que valeu a pena ter vivido, né? Valeu a pena ter aprendido, ensinado, e os cuidados que nós devemos ter, principalmente com relação à dieta, nunca esquecer que é o sal, mesmo que a pessoa não tenha pressão alta, ela deve ter cuidado com o excesso de sal, porque pode prejudicar o coração, independente da pressão alta. Tem que ter cuidado com o excesso de proteínas, né, o excesso de churrascos, e porque isso pode, né, levar às doenças cardiovasculares e também os problemas
que levam aos infartos, derrames, a aceleração da perda de função do rim. E também não esquecer que muitas pessoas têm pré-diabetes, têm o excesso de peso, o sedentarismo. O açúcar também é um vilão, né, doutor? Inclusive, Um grande vilão, sim. As escolas estão tomando muito cuidado com as crianças, com a ingestão de muito açúcar, né? E nós temos exames laboratoriais que nós podemos fazer que já detecta o pré-diabetes, vamos dizer assim, antes até do que o açúcar de jejum, o exame, que é muito comum ser pedido, né? Antes dele até ser alterado, nós já temos a resistência ao açúcar, né? Resistência à insulina, que nós chamamos, pode ser diagnosticado antes e tratado e impedir que a pessoa se torne diabética, né? Então, essas doenças preveníveis, por exemplo, a hipertensão, quando bem tratada, né? A pressão alta, o diabetes, o colesterol, o ácido úrico, o triglicérides, tudo isso é prevenível e tratado com medicamentos que têm poucos efeitos colaterais. Então, isso é algo muito importante em que a pessoa, às vezes ela olha e fala, puxa, como é que uma pessoa de 30 anos teve um infarto, né, teve um derrame, né? Onde que começou tudo isso? Né? Começou lá na infância. E aquela pessoa que está com seus 50, 60, 70 anos, num momento muito produtivo e alegre de sua vida, né, com o retorno do seu esforço de trabalho, de inteligência, dedicação, podendo se realizar profissionalmente e também poder se realizar com a família, os filhos, os netos, e nesses momentos em que ele esqueceu de cuidar do seu corpo, é que ele vai estar envolvido com os tratamentos, né, e vai não poder desfrutar tudo que ele merece pelo que ele construiu, né? Então, nós temos que ter essa visão não é porque eu não sinto nada, é que não tem algo errado com o meu corpo, né? Porque, infelizmente, apesar de ser quase perfeita essa máquina, ela, às vezes, não nos avisa quando tudo começou, né? Então, a pessoa pode só ter as queixas, os avisos, quando está muito avançado a doença e é muito difícil, às vezes, de se curar ou até diminuir as complicações. Então, a pessoa nunca deve pensar, eu não sinto nada, por que eu vou no médico? Às vezes a gente ouve isso, né? Ou ouve, se eu for no médico, ele vai encontrar alguma coisa, então é melhor eu não ir. Então, esse tipo de raciocínio, infelizmente, né, vai trazer muitos dissabores, né? Muitos problemas. Então, é muito importante a pessoa lembrar que o que pode diminuir a vida dela, né, são essas doenças preveníveis, né, muito cuidado com esportes radicais, né, com adrenalina, né, que isso tudo traz, né, com as drogas, o alcoolismo, né, o tabagismo, tudo isso é prevenível. E uma das coisas que às vezes a pessoa não leva em conta é o sedentarismo. Sabe-se que o sedentarismo, isoladamente, ele já diminui em anos a sobrevida. E não é muito difícil você sair de uma vida sedentária. E hoje se sabe que se você fizer pelo menos 5 vezes na semana uma caminhada, né, de 30 minutos a 40 minutos, você já sai desse estágio. Se você tem uma esteira, você fizer aí 30 minutos na velocidade de 6 a 7, que não é correr, né? Então você consegue sair do sedentarismo. Fora que o bem-estar, né, que os exercícios promovem, né, é uma satisfação muito grande, aquela sensação, né, de não só a sua mobilidade vai ser melhor, o seu ânimo, né, a sua saúde, né, mas também vai diminuir os seus riscos e aumentar a sua sobrevida, né? Então, o médico hoje, ele sendo especialista ou não, né, ele não deve ficar focado apenas na sua especialidade, é uma visão que nós temos, no sentido de que ele deve estar atento, porque muitos diagnósticos são feitos pelo especialista e são encaminhados para outros especialistas. Por exemplo, não é infrequente, às vezes, você estar tratando, que é o meu caso, de um problema de rim, aí você detecta um problema de colesterol,
um problema de pré-diabetes, ou de diabetes, ou um problema coronariano. Então, você, por exemplo, você poderia se fechar e dizer, não, isso não é da minha especialidade, eu vou só me preocupar com a minha especialidade. Mas aí você pode não estar diminuindo a sobrevida do seu paciente, por não ter essa visão mais geral. Não necessariamente você vai ou tem experiência para tratar aqueles aspectos das outras especialidades, mas você indicou o especialista correto, que vai tratar e vai aumentar a sobrevida, né, e a qualidade de vida do seu paciente. Então, nós, esses anos todos que a gente está na medicina, a gente procura ver os fatores de risco que o paciente tem, independente dele ser ou não só um problema renal, e poder analisar isto e tratar o que está ao nosso alcance, desses outros aspectos que não são da nossa especialidade, e o que for não de nosso alcance, de tratamento, experiência, encaminhar para o colega, porque às vezes tem doenças em que só um clínico geral não resolve, ele precisa de outros especialistas. E é importante, né, você orientar o paciente, né, que ele entenda isso, né, porque a gente sabe que não é fácil, né, ir para muitos médicos, né, fazer vários tipos de tratamento, mas a medicina hoje ela está tão avançada, né, que ninguém detém o conhecimento total de toda a profissão e vai poder fazer todos os procedimentos e tratamentos, né, com eficiência e capacidade, tendo essa tão ampla necessidade de conhecimentos. Então, é importante que o médico seja humilde também, em que ele saiba até onde ele pode ir, né, e até onde ele deve referendar, né, referenciar o paciente para outro colega ajudar, né, e trabalhar em conjunto, né, é muito comum trabalhar em conjunto com outros colegas. Doutor Jorge, uma doença que preocupa muito hoje no Brasil, o hospital público vive isso no dia a dia, é o câncer, né? Somente do aparelho digestivo, pâncreas, fígado, rim, e até o câncer de mama. Esse é um aspecto, né, muito importante, que cada vez mais precoce, nós estamos vendo, né, cânceres em onde a gente via depois dos 50 anos, né? Hoje nós estamos vendo até cânceres com os 30, né, 40 anos, que não era comum. Por isso que é muito importante um aspecto de você ver se na sua família alguém já teve algum tipo de câncer, né? E ver se você não tem fator de risco, né? Por exemplo, os orientais, eles têm uma propensão maior dos cânceres do trato gastrointestinal, né? Desde o esôfago até o intestino. Então, é importante que eles façam até mais precocemente os exames, né, de colonoscopia, endoscopia. Então, é muito importante não só a mulher, né, acompanhar direitinho com o ginecologista, o homem com o urologista, né, para ver a próstata e os cânceres que são relacionados, né, com os genitais, mas também fazer as prevenções que são relacionadas com o trato gastrointestinal, né, a endoscopia, colonoscopia. Às vezes a pessoa ela tem preconceito, né, em ir ao urologista por causa do toque, que é uma coisa que dura 15 segundos, né, que é muito importante, né, não é descartável só porque a pessoa faz o PSA ou o ultrassom. E também é importante que a mulher, né, também faça todos os exames, mas também faça os exames que não são relacionados com a sua especialidade, né, ginecológica. Então, aspectos importantes. Quando a medicina me orienta a fazer os exames preventivos, então eu vou segui-los, né, porque isso não acontece só com os outros. Número 2, na minha família tem alguém que tem algum tipo de câncer que pode ter um componente genético, então eu vou ficar atento, né, eu vou ver um especialista desta área, né, que vai fazer os exames adequadamente, né, porque às vezes você orientava no passado, né, fazer colonoscopia depois dos 50 anos, aí você viu que muitas pessoas estavam tendo o tumor de cólon, né, antes dos 50, principalmente aqueles com histórias familiares, de ter pólipos ou ter tido doenças, né, nesse sentido. Então, aí é mais precoce a indicação. E também nós temos
os marcadores tumorais que você pode fazer no sangue. A partir de uma determinada idade, por exemplo, uma vez por ano, você pode fazer marcadores tumorais para tumores de pâncreas, né, tumores de pulmão, tumores de intestino, e não foi frequente nesses anos todos que nós pedimos os marcadores tumorais de forma preventiva, que nós detectamos precocemente, né, cânceres, e eles foram tratados e a pessoa se curou, né, precocemente. Então, a medicina hoje, é maravilhoso fazer medicina hoje, porque quando nós nos formamos, o ultrassom era um exame assim que tinha nos hospitais de tops ou nos hospitais de escola, um ultrassom, né? Tomografia estava começando. E hoje nós temos uma gama de exames de imagem que são fantásticos. Parece que você está vendo a peça de anatomia, de tão precisão que tem, né, e de tanta nitidez, além de tantos outros exames hoje que estão à disposição, né, de você. E é muito gratificante você fazer um diagnóstico precoce de uma doença, você ver que você mudou totalmente, né, o curso daquela doença, daquela família, daquela pessoa, né, assim, não há dinheiro que pague, né, esta satisfação de você poder mudar, né, o rumo de onde a pessoa iria e os sofrimentos que você conseguiu evitar, né? Então, a medicina preventiva associada à curativa, hoje você pode realmente dar uma sobrevida com qualidade, né? E é muito gratificante essa profissão, porque você aprende muito, né, com as outras pessoas, né? Você vê as situações que elas vivenciam, você vê a garra que elas têm, né, de trabalhar, de se tratar, de muitas vezes ter tempo que tenham que parar todas as suas coisas para se tratarem e depois recuperar o tempo perdido, né, e que exemplo de amor à vida, né, que você aprende com essas pessoas, né, e você muitas vezes compara a sua vida com a delas, né, e vê, fala, puxa vida, esta pessoa está passando por tudo isso, está com um sorriso no rosto, está com garra, quer ficar boa, quer voltar para a vida normal, né? Que belo exemplo, né, para mim, né, para a gente que é profissional de saúde, né, da gente nunca reclamar da vida, né, sempre olhar a vida pelo lado bom, os aprendizados, as coisas boas, né? Um médico que não consegue aprender todas essas coisas humanas que a profissão nos oferece, né, é uma grande oportunidade que ele perde, né, porque você conhece a pessoa no seu íntimo, no seu interior, no sentido de que ali ela está, né, desprovida de qualquer defesa, de qualquer outra coisa, né? Então você conhece as pessoas a fundo, né? E é uma grande fonte de aprendizado e de estímulo, né, para a gente continuar, né, fazendo o nosso melhor, né, tratando os nossos pacientes como se fossem membros da nossa família, né? E muitos desses vínculos, eles se tornam muito mais do que vínculo médico-paciente, né? Eles se tornam vínculos de amizade, de grande respeito, consideração, né? É uma profissão muito bonita quando você consegue fazê-la, né, de acordo com o que deve ser feito, né? E é muito gratificante, né? E se tivesse que fazer de novo, né, toda essa caminhada, eu não tenho dúvida que eu escolheria essa profissão novamente. E, doutor, essa pandemia que nós estamos vivendo já há 2 anos, né, desde 2020, ela tomou uma proporção tão grande que o difícil de tudo isso aí, que a gente às vezes comenta também, criou-se um pânico na população, né, o medo. Ainda nos dias de hoje, com toda a vacinação que está sendo feita, inclusive das crianças, ainda tem gente que é resistente, não quer tomar vacina, porque acha que não vai adiantar. Agora, imagine se todo mundo pensar dessa forma, como é que vai ser? E não se fala também, doutor, do trabalho intenso dos médicos e enfermeiros para salvar vidas. Só se fala nas mortes. Sim. Parte da mídia, infelizmente não são todos que tomam essa atitude. Isso aí causa mais medo e pânico ainda, né? Então, para quem esteve vivendo na linha de frente, foi uma situação dramática. E o que a gente agradece, os cientistas que foram capazes de tempo recorde, de disponibilizar, né? Porque uma coisa é você ter a vacina,
mas não tem como chegar à população, né? Então, o que eles fizeram, né, o governo, os cientistas, né, a gente, como profissional de saúde, a gente é grato, porque o que nós passamos, né, de trabalhar de segunda a segunda, né, e ver aquela situação dramática, e na minha área, né, que a gente faz hemodiálise, né, tinha dias que nós dialisávamos 10 pacientes por dia, com problemas de Covid, que pegou o pulmão, que pegou o rim, e começou sempre com os mais idosos, depois com a vacinação diminuiu a faixa etária acima dos 30, mas mais entre 40 e 60. Depois a gente viu que tudo isso sumiu, quer dizer, não tinha mais paciente internado, todas as UTIs praticamente do hospital lotadas com Covid, né, tudo tendo que ser remanejado, e a gente com aquela responsabilidade de que você não pode ficar doente, porque quem é que vai fazer a diálise do paciente, quem é que vai atendê-lo, né? Foi assim, mas a gente nunca perdeu a confiança, né? Em nós próprios e que estaríamos ali saudáveis, né? E quando veio a vacina, né? A gente viu a mudança extraordinária, né? E que às vezes as pessoas não entendem, né? Que o vírus inicial ele mutou, né? Então a vacina ela foi excelente para o vírus inicial e também está protegendo das cepas, né? Não com tanta eficiência, mas é extraordinário a eficiência que ainda, né? Hoje essa pandemia por esse nova cepa, ela está muito mais administrável e muito menos grave, né, do que a anterior. Isso tudo foi a vacina. Quem vivenciou esses 2,5 a 3 anos aí, viu a diferença do que era sem vacina e com vacina, né? E a gente sabe que existem algumas complicações que estão sendo relatadas, mas o custo-benefício ele é incomparavelmente a favor de se tomar a vacina, porque além de você se infectar menos, mas você pode se infectar, você vai ter uma doença menos grave e você tem a vantagem de que você se infectando menos, o vírus vai circular menos, ele vai se mutar menos. Isso, às vezes, a pessoa não entende. Não é só uma proteção individual, é uma proteção coletiva. Que a partir do momento em que a grande maioria está vacinada, o vírus não vai ter terreno para ele ficar assintomático ali meses ou semanas, né, se replicando e contaminando. Nós temos visto muitas crianças que estão se contaminando, estão trazendo para os avós e os pais a doença, né? Por isso que a gente também é a favor de seguir as orientações do Ministério da Saúde, porque eles estão tendo tudo de informação das mais recentes que saem, né, com pessoas gabaritadas para analisar isso e padronizarem, né, as políticas corretas. Então, nós vemos que agora aumentou muito o número de crianças infectadas em hospital, porque elas não foram vacinadas e elas estão sensíveis ao vírus replicar nelas e levar isso para dentro de casa. Eu tive pacientes que os netos é que levaram o Covid e eles tiveram até que serem internados por causa disso. Então, é muito importante ter essa noção, né, de que aonde eu vou me basear, né, quem é que está mais apto a tomar essa decisão, que mesmo os profissionais de saúde que não são da área da infectologia ou da virologia, né, tem suas dúvidas e até limitações de conhecimentos para dizer que sim ou que não. Então, em quem você vai se basear, né? Nos cientistas, né? No Ministério da Saúde, na OMS. Então, não existe vacina que não tenha nenhum efeito colateral. Mas nós estamos vendo que mesmo esses efeitos colaterais, para a maioria, são tratáveis, né? Mesmo a miocardite que pode dar, né, em algumas vacinas mais adiante, em que nós estamos vendo, mas até a corona pode dar miocardite, né? Mas a maioria é tratável com medicação, né? E se curam. Então, a gente, nesse ponto, a gente tem que pensar no individual,
tem que pensar no coletivo, né? Se eu estou aqui não vacinado, estou assintomático, passando a doença, né? Mesmo se eu expuser demais aquele vírus a uma pessoa que foi vacinada, ela corre o risco de pegar. Mas o que nós estamos vendo de doenças leves é impressionante. A gente tem pacientes que tomam imunossupressão, os transplantes, para outras doenças, e que na época que não tinha vacina, a coisa era devastadora. E que agora eles têm uma gripe, uma dor de garganta, e passam por isso como se fosse um resfriado comum, né? E o que foi que levou a esse benefício, né? Foi a vacina. Então, uma coisa que a pessoa tem que entender é que existem vacinas que dão uma imunidade para a vida toda. Agora, esse vírus é diferente. Por que você tem que tomar mais do que uma dose no ano? Porque ele não mantém a sua resposta imune. Então, por isso que você precisa tomar de mais doses. Elas vão ser aperfeiçoadas e até chegar a tomar uma por ano, como a gente toma do H1N1? Tudo indica que sim. Mas nesse momento, o que a gente tem de defesa e de recurso é seguir as doses adicionais que estão sendo estudadas e padronizadas. Então, a gente deve entender que devemos confiar, né, nas orientações que vêm de pessoas que não estão levando nada de questão de interesses envolvidos, né? E sim o benefício. Então, nós, como profissionais de saúde que estávamos na linha de frente, nós agradecemos os cientistas, os virologistas, o governo, o Ministério da Saúde, a OMS, por nos dar essa esperança e essa oportunidade de ter visto essa melhora, né, e poder estar com saúde, vacinado, né, e se expondo diariamente, né, e não deixando de salvar os pacientes, mas agradecer mesmo a isso que ocorreu e, com certeza, teve muito intuições, como se diz lá de cima, para os cientistas, né, logo verem a possibilidade de ter a vacina e de oferecê-la para a população. O senhor acredita que se tivesse feito uma estratégia de vacinar os mais novos simultaneamente com os mais velhos, teria contido mais o crescimento da doença, do surto? Sem dúvida, mas eles focaram no quantas vacinas nós temos e qual é o grupo de risco maior, né? Então, é uma estratégia que realmente foi muito boa. Mas se tivesse vacina para tudo, o ideal seria vacinar todas as faixas etárias. Mas uma coisa que as pessoas têm que entender é que nós não tínhamos todo esse conhecimento e ainda não temos ainda todo o conhecimento. Você imaginou, nós fomos pegos de surpresa, né? E até o início dos tratamentos não se sabia muito bem como tratar, né? E depois se adquiriu uma experiência e hoje é muito difícil você perder um paciente, porque você sabe exatamente as fases, o que fazer nas determinadas fases e o tipo de suporte que você precisa dar. Então, hoje é muito mais difícil você perder um paciente por Covid, né, porque você tem que lembrar que ele, ao diminuir as nossas defesas, nós estamos sujeitos a outras complicações, que são as infecções por bactérias, né, são as tromboses, né, são o processo inflamatório que o organismo desencadeia frente ao estímulo que o vírus deu no organismo, e às vezes é por isso que você tem que dar cortisona, né, que é um anti-inflamatório, para aquele processo devastador em que o organismo ele reagiu muito mais do que precisava frente àquele estímulo. E é o próprio organismo que está destruindo seus órgãos pelo processo de reação que ele mesmo desenvolveu. Então, por isso que tem a indicação no momento certo, né, de você dar a cortisona, de você dar o antibiótico para a bactéria, porque agora não é só vírus, tem bactéria junto. Você dá o anticoagulante para impedir a trombose, a embolia, né? Então, hoje nós nos sentimos muito mais seguros, não só para tratar intra-hospitalar, como tratar ambulatorialmente. Nós tratamos vários pacientes ambulatorialmente, onde eles iam no pronto-socorro uma vez por semana, faziam os exames, as tomografias,
tomavam os antibióticos e os corticoides e os anticoagulantes, e muitos não precisaram internar. Mas isso nós aprendemos com o tempo, né, de como tratar, né, os casos mais leves, os casos mais graves. E às vezes você tem assim, o paciente chegou com menos de 25% no pulmão, na tomografia. 3 dias depois estava com 50%, né, ou uma semana depois, ou não evoluiu. Então, eram casos que às vezes nós tínhamos que manter no hospital, mesmo que naquele início não era grave, mas ele tinha fatores de risco, para em 3, 4, 5 dias estar num respirador. Né? Então, isso tudo nós aprendemos, né? E aprendemos sempre com esse objetivo, né? De salvar sempre que fosse possível, né? São casos dramáticos que a gente conseguiu salvar junto com as equipes, né? Que estavam preparadas das outras especialidades, e foi muito gratificante eles voltarem depois, né? De retorno no consultório, né? E você vê, né? A pessoa, o que ela passou e o quanto ela se recuperou e retornou à sua vida normal, né? É muito gratificante. E quem teve coronavírus sempre ficam resquícios, né, doutor? Sempre fica, para quem está acostumado a fazer esportes, caminhada, sente um pouco depois, né? Existem as complicações agudas, né, e as crônicas, né, que nós estamos vendo agora, né, e muitas vezes demora mesmo para você recuperar, né, a sua capacidade física, né, mas, assim, a gente tem visto que grande parte tem até se recuperado totalmente, né, mas alguns têm ficado com sequelas, infelizmente, até sequelas graves, né, em relação ao cérebro, à memória, né, em relação a outras questões renais, bexiga, e também a processos cardiovasculares, né? Então, por isso que o melhor é não ter essa doença, porque mesmo os casos mais leves, a gente tem visto que, às vezes, até os assintomáticos e os mais leves, a longo prazo, eles têm deixado sequelas. Né? Então, o melhor é estar vacinado e, de preferência, não pegar. Felizmente, estando na linha de frente, tendo tomado as 3 doses da vacina, eu não peguei a corona, ou se peguei foi assintomático, e felizmente eu consegui não interromper, né, os cuidados da nossa equipe, né, e pudemos dar todo o suporte que estava ao nosso alcance, né, dos procedimentos dialíticos e dos outros atendimentos, e isso nos dá uma felicidade muito grande de não ter pego a doença e poder ter ficado esses 2 anos e meio trabalhando e fazendo o nosso melhor. Né? E o trabalho dos médicos tem que ser valorizado, porque médicos e enfermeiros, né, essa quantidade enorme de internações aí que nós tivemos aí, hoje diminuiu mais, né? São casos, como o senhor disse, um pouco mais leves, né? Mas no auge da pandemia aí mesmo, foi difícil, né? E nós perdemos Médicos muitos perderam colegas, vidas, né? No Brasil inteiro tiveram centenas de médicos, profissionais de saúde, né? Que infelizmente não tínhamos ainda a noção da gravidade e a proteção necessária, né? Para você cuidar do paciente e não se contaminar por ele, né? Então, infelizmente, perdemos muitos colegas e também profissionais de saúde, né? E os enfermeiros, os fisioterapeutas, eles são fundamentais, né? Toda a estrutura do hospital é fundamental, mas os enfermeiros e fisioterapeutas, eles são fundamentais nesse tratamento, né? Os intensivistas, todas as especialidades, fazendo o seu melhor pelo o que tem a ver com a sua especialidade. Então, é sempre uma vitória multiprofissional, nunca é um profissional sozinho que é o responsável por aquilo, né? Então, é uma doença que ela requer, né, essa união dos profissionais, cada um fazendo o seu melhor, para que o paciente tenha o melhor resultado final, né? Um bom exemplo dentro do que o senhor está falando da importância da vacina, que é a Isabel Lopes aqui no nosso chat, ela escreveu que ela teve tuberculose, infelizmente já estava vacinada, então o Covid foi mais leve com ela. Por isso que é importante estar vacinado, né, doutor? Sim, isso mesmo. E existe alguns casos de complicações de pessoas que já têm problema de pulmão, algum tipo de problema de saúde, que às vezes afeta mais, né? Dependendo de quando ela pega o Covid, a idade também, né? Tudo isso aí acaba Sim, influenciando.
Você tem os fatores de risco, né? A obesidade nós vimos que era um fator de risco mesmo nos jovens, né? Aí tem as doenças pulmonares, as doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, né? Tudo isso são fatores de risco, né? Então essas pessoas têm que ter um cuidado maior. E nós já vimos vários casos de o mesmo paciente pegar 2 vezes, né? Pegou a cepa anterior, agora pegou essa. Felizmente, estando vacinados, essa conseguiu superar sem grandes dificuldades, mas tem tido ainda casos muito graves e até óbitos, né, nesta nova fase da pandemia, infelizmente, né? Mas muito menos dramático do que era. Mas não devemos menosprezar esse vírus, né? Principalmente as suas variantes, que a gente não sabe como elas vão se comportar. Por isso é importante erradicar, né, ao máximo a transmissão e mantê-lo, né, com essas possibilidades de mutações. E isso é que a vacina ajuda muito, né? E também os cuidados, né? A gente está vendo que o pessoal abriu a guarda, né? Não está usando mais máscara, não está se cuidando, não precisa ter aquela neurose de antes, né? Mas quanto puder evitar das grandes exposições, né? Aglomerações, e utilizar a máscara, né, corretamente. Isso é muito importante, porque a gente tem que lembrar que é uma transmissão respiratória. Então, se você está usando uma máscara eficiente, né, você está se protegendo do outro te passar, como você também não está, se você estiver assintomático, né, e não estar passando para as outras pessoas. Eu não baixei a guarda, eu continuo usando minha máscara, evitando as aglomerações, só quando necessárias no hospital, né? Não tenho ido a eventos, né? E a restaurantes também eu evito, e realmente ainda não é a hora de baixar a guarda. Tem que prosseguir, né? Porque não acabou, não. Tem gente que acha que, até pelo tempo que já tem, né? Essa pandemia, acho que é hora de parar, mas não é bem assim, né? Tem que continuar, né? A gente sabe que é difícil, né? O pessoal está cansado, né? Desta restrição, as pessoas querem trabalhar, querem se relacionar, querem visitar os parentes, os amigos, né? Mas a gente está vendo que ainda precisamos de mais gente vacinada, né? E de preferência novas vacinas aí para cobrir essa cepa e termos paciência. Esse ano ainda é um ano de paciência, né? Fazer o quê? Mas como temos que trabalhar, devemos trabalhar e nos proteger. E além da pandemia, tem as consequências também. As pessoas ficando em casa, muitas empresas fecharam, perderam o emprego. Houve um exagero do lockdown no começo também, dos estados, né, dos municípios. E tudo isso gerou um problema sério na economia também, né? Isso aí tudo tem que ser consertado agora, né? Não é Sem fácil. dúvida. Não é fácil controlar a doença e controlar o desemprego também, é complicado. E já está mais do que provado que esses lockdowns agora não tem sentido, né? Tem que vacinar todo mundo e dar a oportunidade das pessoas recuperarem a parte econômica, né? Que é agora fundamental, né? E muitas pessoas entram em depressão, até se suicidam, né? E é uma judiação, né? Então, tem que se olhar mesmo os dois lados, com os cuidados, mas não esquecer da economia, não, porque uma coisa é a pessoa ter lá, né, o seu dinheiro, a sua aposentadoria, não depende do trabalho, é uma situação, né? E a outra é a pessoa que trabalha hoje para comer à noite, né? Então, tantas coisas nesse sentido têm que ser olhadas e ter sensibilidade dos governantes para isso. Eu próprio senti na pele, né, doutor? Eu ia todo mês a São Paulo por causa do jornal e tive que frear isso aí, né? Porque a viagem é um risco, né? E a gente agradece muito ao governo, porque esse ajuda que ele deu para as empresas e para manter os empregos, né, e para a população mais carente, né, com auxílio emergencial, você já imaginou se não tivesse feito esse colchão, né, a coisa teria sido muito pior, né? E às vezes as pessoas não analisam o quanto o governo utilizou bilhões para evitar que as pessoas saíssem assaltando o supermercado, assaltando casas, porque quando a pessoa está com fome e ela vê seus filhos passando fome e não tem o que comer, né, a pessoa entra em desespero e muitos fazem
loucuras, né? Tem situações dramáticas, então eu realmente eu sempre elogio as políticas do governo, não só em relação ao auxílio emergencial, auxílio às empresas, a todo esse colchão que foi feito para milhões e milhões, né, que também manteve milhões de empregos aí, né, com essa ajuda do Pronamp e tantas outras ajudas, né, do financiamento a custo baixo para as empresas, também ajudaram no pagamento dos salários dos empregados, né, então tudo isso a população tem que olhar, né, que só não foi pior as consequências da pandemia do ponto de vista, né, o social e financeiro, com essa ajuda e a competência, né, de Paulo Guedes e sua equipe, né, que tem que tirar o chapéu para eles, né. Poucos países do mundo destinaram bilhões como o Brasil teve agora condições de fazer, né. Então a gente reconhece muito isso, reconhece o investimento nas vacinas. Hoje nós temos uma vacina totalmente produzida no Brasil, da AstraZeneca, né? E tudo isso foi a ciência e tecnologia, o Ministério da Saúde. Então, a gente tem que reconhecer quando são feitas as boas coisas, né? E a gente, no profissional de saúde, na linha de frente, a gente sentiu muito isso, esse apoio, né? Que teve. Doutor Jorge, a Sônia, ela é de Calcaia do Alto, Sônia Maria Silva de Oliveira, pediu se o senhor pode estar abordando a questão da importância da quarta dose. Isso eles estão estudando isso, né? Se eles virem nos trabalhos que a imunidade não se sustenta até a próxima dose, né? Que seria em abril, que é geralmente na parte do inverno, né? Para evitar o inverno. Eu aconselho, sim, se eles tiverem essa política, e para os profissionais de saúde eu vou tomar, né, a quarta dose, e recomendo para os meus pacientes também, tomar sim, mas tudo de acordo com a orientação, né, que venha do Ministério, que venha da Anvisa. Isso aí a gente não tem informação, nós como leigos, até médicos leigos mesmo, podemos dizer assim, de dizer que não, né? Ou de dizer que sim. Então, é muito complexo isso, são muitos trabalhos que você tem que analisar, tem que ter também a experiência, se você teve ou não. Então, a gente, como profissional de saúde, a gente segue o que o Ministério determinar. Eles determinando a quarta dose, vamos seguir essas orientações e vamos dar também essas orientações para os nossos pacientes. Tem uma pergunta aqui da Emilson Diniz, doutor Jorge. Fala-se que a vacina pode causar trombose. Isso é verdade, doutor? Sim, ela tem uma incidência um pouco mais de trombose, né? Mas isso também tem a ver com se a pessoa tem fatores de risco para isso, né? Muitas vezes ela não sabe que ela tem esse fator de risco e a vacina pode ser o gatilho. Então, isso ocorre, mas é importante a pessoa estar atenta aos qualquer sintoma que ela sinta, né, nos primeiros 3 a 5 dias da vacina, principalmente nos primeiros 3 dias, procurar o médico, né, a pessoa mais adequada para avaliar se aquilo. E também existem as coincidências, né, as coincidências da pessoa achar que é da vacina, e nós tivemos recentemente um caso em que a pessoa achava que os sintomas que ela estava tendo era da vacina e era de uma reinfecção pelo Covid, né? Então, a pessoa mais adequada para analisar os efeitos, e a gente sabe que tem os anticoagulantes, né, que você pode usar logo, e hoje o diagnóstico de trombose ele é muito preciso, e o tratamento também, né? Ocorre trombose, pode dar miocardite, sim, não se está escondendo de que não possa ter efeitos colaterais, mas a pessoa pode falecer de Covid, porque não tomou a vacina, né, ou ter uma complicação tratável, né, em que ela se livrou do Covid, teve a complicação e houve o tratamento disso e ela se recuperou, né? Então, ainda existem, né, estudos que vão mostrar se existem mais complicações da vacina a curto ou longo prazo, mas nós vamos estar vivos, né?
para poder ver, ou se tiver essa complicação, mas pelo menos vamos estar vivos. Então, é isso que a gente tem que pensar, né? Pensar sempre no custo-benefício, estar vivo ou correr o risco de ter uma complicação, né? O que é custo-benefício? O que é pior, né? Correr o risco de ter uma ínfima, né, complicação pela vacina ou ter uma grande probabilidade de, ao entrar em contato com o vírus, não tendo imunidade contra o vírus, né, ter uma doença grave e não só, às vezes, falecer, mas, às vezes, até pior do que isso, né, seria ficar com sequelas irreversíveis, né, e que poderiam trazer muito sofrimento, né, a curto e longo prazo. A Imbus passou um recado aqui, o professor Caruso está agradecendo as importantes informações no chat, aqui o pessoal está participando bastante aqui. Isso é muito bom. Doutor Jorge, esse assunto é muito amplo, né? A gente ficaria aqui muito tempo, mas eu quero reservar esse finalzinho aqui, porque nós estamos em tempo de pandemia e os cuidados têm que prosseguir. Mas e a espiritualidade? Ela tem uma importância fundamental para enfrentar tudo, né, doutor Jorge? O senhor, como nesses momentos, né, geral da Filial Santos do Racionalismo, é importante o seu depoimento. Sim, é nesses momentos em que a gente tem que nos apegarmos nesses conhecimentos espiritualistas, né, filosóficos espiritualistas, né, de confiança, de coragem, de valor, né, de entender que é algo que vai passar, né, não nos entregarmos, né, não deixarmos de fazermos o nosso melhor, né, e utilizarmos nesses momentos em que nós somos testados, né, porque é um grande teste, né, você se manter em equilíbrio frente a tudo isso que você está passando e o que está vendo, né, e aos piores conselheiros que nós podemos dizer nesses momentos é o excesso de ansiedade, né, o excesso de nervosismo, né, o excesso de irritabilidade, e os atos impulsivos, né? Aqueles atos em que você faz sem pensar. Então, nesses momentos é que a gente tem que mostrar que a gente aprendeu, né, com o amadurecimento, com a espiritualidade, com o estudo, né, das coisas boas, né, que as religiões e as filosofias podem trazer para o ser humano, né, e aplicá-los na prática, né? Não adianta você reagir no desespero agora descontrolado, é natural que você fique um pouco nervoso, ansioso, isso é do ser humano, né? Mas isso tem que estar sob domínio, né? Domínio próprio, né? E nesses momentos ter a esperança de que isso vai passar, de que a vida vai chegar a próximo da normalidade, né? E que a gente vai poder recuperar o tempo perdido, né? Agradecer por a gente estar vivo, com saúde, né, e com forças para lutar, né, e às vezes nessas situações que nos testam é que a gente cresce, né, e que a gente amadurece, e que a gente fica feliz por não ter entregado os pontos, né, não ter desistido, né, e isso serve para exemplo para a nossa família também, para os nossos filhos, né, eles verem que nós não os abandonamos, né, psiquicamente, né, porque é muito triste, né? Você ver um filho, ver um pai, uma mãe em depressão, não reagindo, não lutando, né? Não buscando as soluções. Então, é muito importante, nesses momentos, a gente praticar mesmo o que as boas religiões e as filosofias nos ensinam, né? De potencial, de coragem, de valor, de confiança, né? Nas forças positivas, né? E no Deus, o grande foco, ou dependendo da filosofia da pessoa, com o nome que determine, né, esse ser superior, que todos nós que estudamos a espiritualidade sabemos da existência dele e também da maneira de nos conectarmos a ele, né, com as boas ações, bons pensamentos, né, bons sentimentos. Então, cada um com a sua filosofia e sua religião, né, extraia dela o que ela tem de melhor nesses momentos, né, para ficar forte, ter fibra, coragem, valor, né, porque isso vai passar, não tenha dúvida nenhuma, e que as próximas pandemias que vierem, e nós sabemos que isso é possível, né, nós estarmos ainda mais fortes, mais preparados e contar com esses cientistas maravilhosos que salvaram milhões de vidas, né, e essa
gratidão é eterna a eles, né? Então, não descuidar, né, doutor? Não descuidar preventivamente, descuidar. A vida que segue, como se diz, né? Mas controlar também, né? Distanciamento. Assim, pensar que não é só você, né? Enfrentar o Você problema com pode mais levar para dentro igual, da né? sua casa, né? E você ficar com remorso depois, né? Porque você foi numa balada, você foi num barzinho, e aí você trouxe para dentro e faleceu sua avó, seu pai, sua mãe, né? Esse é um tipo de remorso que a pessoa, para carregar para a vida toda, não é fácil, né? Então, tem que, como se diz, né? Sossegar o facho, né? Como se diz, né? E a gente sabe que os jovens são difíceis, né? A gente já foi jovem também, e às vezes a gente se acha indestrutível, né? Que nada acontece com a gente. Mas às vezes não acontece com a gente, mas foi o vetor, né? Foi o transmissor de uma fatalidade na família. A Sônia está dizendo aqui, doutor Jorge, que os pacientes seus o chamam de anjo pela sua dedicação, né? Para restabelecer toda a normalidade. A gente fica feliz e o maior estímulo para nós continuarmos, né? Assim é esse feedback dos pacientes, né? Isso não tem dinheiro que pague, né? Ter todo esse carinho, esse reconhecimento, e a gente fica feliz por ter construído essa reputação nesses anos todos, né? E a gente sabe que não tem sido fácil, não é fácil o enfrentamento das internações desse vírus que é assustador, né? Nos hospitais. Como o senhor disse, 24 horas cuidando de pacientes. Não é muito fácil, né, doutor? Porque o médico ele não está trabalhando só no momento do horário comercial, porque ele leva para casa o caso, né? O que eu vou fazer com esse paciente? Se eu ainda não cheguei ao diagnóstico, né? Aí tem que estudar, tem que trocar uma ideia com os colegas. Então, você fica 24 horas por dia, né? Só quando você dorme mesmo, ligado nos pacientes, nas situações, nos diagnósticos. Às vezes você vai para casa e fala, poxa, agora eu acho que eu sei qual é o diagnóstico, mas eu vou pedir no retorno tal exame porque agora eu já me localizei aqui em qual é o... Então, é uma coisa dinâmica em que você não se desliga, né? Sabe, no lazer também se desligar, se dedicar, né, à família, aos filhos, tal, mas é uma filosofia de vida profissional em que você tem que abrir mão de muita coisa, mas vale a pena isso que você abre mão, né, pelo retorno, né, de ver as famílias felizes, né, com seus entes queridos, né, recuperados e podendo viver uma vida normal, né? Quantas vezes a gente não viu, né, acompanhar desde jovem, ver a pessoa se casar, ter filhos, se construir profissionalmente, né? Isso é gratificante demais, né? É uma profissão que, quando exercida com amor mesmo, e dedicação e eficiência, só nos dá alegria, né? Tem poucos, como se diz, poucos ossos e muito mais filés, né? Não tem sido fácil, não, né? A Emir está dizendo que estamos juntos aqui também, ó. Mirante Santos. Maravilha. Pois não é fácil, não, né? É uma luta realmente, e é uma luta de todos, né? Tem que todo mundo colaborar, né? No sentido de se unir para enfrentar, e daqui a pouco tudo passa. Mas depende mais da gente, né? Da nossa força de vontade e fortalecer o lado espiritual, que é o principal, né? Se manter em equilíbrio e domínio, né? Esse é o segredo. Não é que você não é humano ou é insensível. Nesses momentos você tem que se blindar, né, para fazer o que tem que ser feito, né, e não comprometer, né, os pacientes e a sua própria saúde também. E, finalizando, a gente acaba tendo que comentar, não bastasse a preocupação com o coronavírus, agora vem a Rússia, com esse novo fato aí, né, que assusta a humanidade, né? A gente ficaria muito feliz se esses governantes, né, com tanto poder e oportunidades de fazer o bem, fossem espiritualizados, né? Mas ainda eles estão num processo evolutivo ainda muito inicial, onde a ganância supera vidas humanas, né? Ou
coisas que você faz, né, para destruindo uma família, destruindo seus projetos, né, sua casa, sua convivência, né, isso é uma coisa muito ruim, né, para o próprio ser humano que faz isso, né, porque dependendo do conceito, né, que a pessoa tenha, né, de múltiplas existências, né, ela vai entender que ela está causando muito sofrimento para as próximas existências, pelas dívidas espirituais que está causando, né, o mal que está causando, né. Então, é muito necessário que cada um, na sua religião e na sua filosofia, divulgue o bem, dê exemplo do bem, faça o bem, né, que isso seja de exemplo e que um dia chegue nessas pessoas, né, que cheguem a esses cargos de tanta importância, né, que estejam mais espiritualizados e possam só investir no bem da população, né, e não na destruição, né, principalmente com esses objetivos, né, de ganância, de poder, de dinheiro, que a gente sabe que nada disso a gente leva, né, é transitório, e isso tudo é por empréstimo, né, tudo fica aqui, que a gente vai levar são as nossas ações, né, as boas ações para serem reavaliadas. Que esses governantes que tomam essas atitudes drásticas se inspirassem um pouco nos médicos, né, que salvam vidas e não destroem vidas. Muito boa colocação. Eu espero que um dia eles cheguem lá. Senão vão ter que pagar as dívidas espirituais por muito tempo. Se tivesse essa noção, né, não faria isso. E a gente, nesses momentos, cada um com as suas orações, as irradiações, né, direcionar para este país, né, que se termine logo esse conflito e que possa se recuperar, né, mas pelo andar da carruagem, eu acho que vai ser um país que vai ser anexado, né, e a população vai sofrer por não ter liberdades, né? É verdade, doutor Jorge, não é muito fácil não, né? Eu sou muito grato o seu tempo dedicado a fazer as explanações que o senhor fez, importantíssimas de saúde, de forma geral, e parabenizo o doutor Jorge Fares pela dedicação, esse amor à profissão, amor à vida, né? Isso é muito importante, além de um grande espiritualista que o senhor é. Muito obrigado por suas palavras e pela oportunidade de dividir com vocês essas questões que nos deixam muito felizes. Eu lembro a todos que vai ficar no YouTube, para quem quiser rever, né, e indicar para amigos essa grande entrevista aqui no Espaço Aberto com o Dr. Jorge Fares. Mais uma vez, eu agradeço, Dr. Jorge. As portas estarão sempre abertas para uma conversa, uma prosa boa, como se diz no meu interior, com o Dr. Jorge Fares. Muito obrigado, voltaremos sim. Quando você desejar e outros temas também, podemos estar batendo papo aqui. Muito obrigado pela oportunidade. E agradeço a todos a audiência que esteve aqui conosco. Uma grande satisfação e muito obrigado. Onde eu vi aqui, deu mais de 80 pessoas aqui, sem contar no áudio, né? Tem muita gente ouvindo pela rádio, né? É aqui pelo YouTube. Maravilha. Você vídeo... merece, Alarico, e a rádio também, por fazer esse tipo de entrevista onde a gente possa... Eu tenho certeza que tem gente, inclusive... Né, da importância da saúde. A nossa amiga Cel Souza falou que ia fazer todo o possível, que lá em Portugal já é aqui 21h30, lá já é bem tarde lá, né? Ia fazer todo o esforço... 4 horas a mais. Então, ia fazer todo o esforço para assistir. É importante isso aí. Cel é uma amiga querida de Lisboa, dirigente geral. O Emanuel também, lá em Providence, nos Estados Unidos também, Emanuel também é outro que agradeceu. O Alcides, lá em Cabo Verde também, tem muita gente, com certeza, que a gente divulgou para todo lado. A Sônia, eu agradeço aqui de público, a Sônia Maria, a sua secretária do consultório, que mandou para o Canadá, para tanto lugar aí, Portugal, Cabo Verde. A gente tem o privilégio de ter a amizade da Sônia. É uma pessoa especial, admirável, e a gente fica feliz de, nessa existência, ter conhecido e poder trabalhar e também ver a dedicação dela frente ao racionalismo cristão, ao consultório, uma pessoa digna de toda a nossa consideração, amizade e admiração. Obrigado, doutor Jorge. Uma próxima oportunidade, vamos
prosseguir esse assunto aqui, outro tema aí, vamos estar falando de novo. Agradeço a presença de todos que estiveram com a gente até aqui. Mais de 80 conexões aqui só no YouTube, fora da rádio. Isso é muito bom para mim, para todos, e tenho certeza que foi uma entrevista palestra, digamos assim, muito importante. Obrigado, doutor Jorge. Um grande abraço a todos. É o espaço aberto. Entrevistamos hoje o Jorge Alexandre Fares, falando de saúde, falando da pandemia, falando da espiritualidade. Eu agradeço aqui, em meu nome, em nome da Milton Diniz, de toda a Rádio Brasil Raiz, o carinho de todos vocês que estiveram com a gente até aqui. Juntos vamos construindo um novo tempo a caminho de um horizonte azul muito mais bonito. Grande abraço a todos, boa noite a todos. Amanhã, 5h20, a gente se encontra no Afinando a Viola. Grande abraço e lembrando que esse vídeo fica disponível no YouTube. Obrigado a todos pela presença. É o Espaço Aberto. Jornalismo, informação e você na sintonia.